Olá, está começando o RCTV Notícias. Eu sou Vanessa Brolo, te faço companhia a partir de agora. Hoje eu converso aqui com uma nutricionista, a doutora Marília Kelda. Seja bem-vinda. Obrigada, É um Vanessa. prazer recebê-la aqui. E hoje, gente, nós vamos falar de um tema que preocupa muitas pessoas, que são os transtornos alimentares. Primeiro, doutora, quais são esses transtornos alimentares? Então, a gente pode classificar, o primeiro deles é a anorexia. É Hum, aquele onde a pessoa ela acaba tendo uma imagem distorcida dela mesma. Então, ela está muito magra, mas quando ela se olha no espelho, ela acha que ela está acima do peso. olha. Então, esse é já um primeiro transtorno. Aham. E o segundo que a gente classifica ali é a bulimia. A bulimia já é ao contrário, a pessoa acaba comendo em excesso demais e aí ela precisa fazer algo para que o corpo jogue fora aquele alimento. Então, ou ela força o vômito, Bom, ah. ou toma laxante, ou treina demais. Ela sempre faz algo em excesso. Aham. E para esses transtornos, acometem mais assim, adolescentes, adultos? Tem uma idade que isso aflora mais? Então, dependendo da fase, às vezes pode ser na adolescência, né? Que tem aquela questão da insegurança, insegurança em Uhum. si, do seu próprio corpo. Até porque o adolescente às vezes dá aquela espichada e fica bem alto, né? Muito magrinho. Ou então acaba comendo demais, fica acima do peso. Geralmente Uhum. acaba desencadeando um pouco mais nessa fase, mas pode ser em todas as fases da vida, né? E tem causas, doutora, para desencadear um transtorno como esse? Ou genética, ou Uhum. mais de ambiente mesmo, rede social? Uhum. Geralmente são mais causas emocionais, É né? mesmo. O emocional acaba afetando muito a pessoa, então, ou é aquela brincadeirinha na escola que começa, né? Aquela piadinha, o famoso bullying Bullying. que eles chamam, né? Então é muito importante ter um acompanhamento tanto na escola quanto dos pais terem esse olhar e enxergar, porque é aos pouquinhos, aquilo vai somando, né? É uma brincadeirinha, uma coisa aqui, ele se sentir gordinho, ela se sentir gordinho, muito magra. Então tem que ter esse olhar. Quais são os tratamentos? Primeiro para anorexia, no caso. Uhum. Os tratamentos sempre tem que ter um acompanhamento, tanto da nutricionista, né, a parte da alimentação, quanto da parte psicológica, Uhum. para entender o que está acontecendo e o acompanhamento do pai também, o acompanhamento com Da a família, família, com a né? família. O mesmo Uhum. caso da bulimia? É a mesma questão, Porque aham, se encaixa para os dois casos, né? Porque a questão de transtorno, doutora, ela começa assim, a pessoa fica magra demais, tal, mas Hum, ela causa outros problemas de saúde, porque a pessoa ao sim, vomitar muito, eu imagino que o estômago é prejudicado, né. Não sim, comer, ela uhum. começa, tem pessoas que chegam a morrer mesmo pela Sim, questão. aham. Então vai causar aqui a anemia, né? Problemas gastrointestinais, tem uma série de consequências que vai se agravando. Começa com uma coisinha pequena ali no estômago, de repente aquilo vai agravando, né? Então é muito importante ter essa visão, enxergar já no início o que está acontecendo, né? Uhum. Os sinais, porque a gente vai tendo os sinais, né? Aos pouquinhos, tem que ter a mente aberta para conseguir acompanhar, E não viver naquela coisa do automático. sim, e em relação aos sinais, você está falando, é muito da atenção dos pais, porque em casa, a gente vê isso em filme, em vídeos, que adolescentes fingem que estão comendo. Sim, Né, isso é tem. muito sério. Fingem, Então se aham. uma mãe ou um pai não tem um olhar atento, olha o perigo disso. É bem perigoso. Tem que Aham, realmente acompanhar, ter aquela coisa da união da família, o sentar na mesa, o ter o uhum. momento da refeição, não viver dessa forma automática que a gente fala que as pessoas vivem correndo. É o celular, tira o celular da mesa, tem aquele momento de conversar, de olhar no olho, de entender o outro e ver o que está acontecendo. Pergunta como foi o dia, né? O que Uhum. tem passado na escola, no dia a dia da criança, do adolescente, e mesmo na vida adulta, né? O Sim. companheiro, a família tá ali, a gente tem que ter essa visão para o outro, né. Para você como nutricionista, Marília, você percebe um aumento nessa questão de transtorno alimentar? Qual é a causa? É a falta de foco, é o mundo moderno? O que está acontecendo nesse mundo? Eu acho que entra muito essa questão que você acabou de citar, a modernidade, né, é muito, Uhum, a tecnologia, o corpo perfeito, o rosto perfeito, então sempre tem aquele modelo, né, de perfeição que a uhum. internet acaba trazendo isso. Então a gente tem que se enxergar, se amar, primeiramente a pessoa se gostar como ela é, mas buscando o equilíbrio, né, nem aquele corpo magro demais, nem o cheio demais, porque tanto a questão do emagrecimento extremo, quanto o excesso de peso, os dois trazem Com consequência para o certeza. nosso organismo, né. Tá certo, doutora Marília, muito obrigada pela sua participação e pelas explicações. Obrigada a vocês. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve. Tchau.